Então, o pacote que a gente vai utilizar é esse, do Scikit-learn, né, Decomposition. Vamos importar o módulo PCA. Eu vou aqui na classe PCA, vou criar um objeto PCA, estou armazenando aqui nessa variável. E aí, seguindo o mesmo padrão, né, que a gente tem no Scikit-learn, a gente aplica esse método fit-transform, que o que ele vai fazer, né? Ele vai receber aqui os dados e aí ele vai retornar uma matriz, né, com os componentes principais desses dados aqui. É claro, eu estou passando os dados já normalizados pela média de desvio padrão, tá? E vou criar aqui um data frame para, enfim, ficar melhor de manipular, né, com esse resultado, para a gente não manipular a matriz, manipular o data frame. Ok? Então, aqui a gente pode ver, né, o resultado também são 4 componentes principais, mas agora é importante vocês notarem que, apesar de ser o mesmo número de atributos, né, cada componente desse não está relacionado de maneira semântica ao atributo, digamos, na mesma posição, ok? Então, esses resultados, esses atributos que representam os dados, que a gente fez essa transformação, eles podem ser utilizados, né, por exemplo, para treinar, para um problema de classificação, para um problema de regressão, substituindo os dados originais, mas eles não têm esse significado como nós temos, né, a largura da pétala, o tamanho da pétala, a largura da sépala e o tamanho da sépala, ok? A gente vai visualizar agora, ó, a correlação desse resultado, né, a matriz de correlação desse resultado. Então, vejam só, né? É claro que na diagonal principal, né, a gente tem esse valor 1, porque todo atributo tem uma alta correlação, né? Tem correlação máxima com ele mesmo, mas fora da diagonal principal, todos os valores estão próximos de zero, né? Olha aqui, elevado a menos 17, né? Então, assim, são valores bem perto de zero, ou seja, a gente eliminou a correlação existente entre os atributos. A gente pode também imprimir aqui aquela mesma matriz que nós fizemos para os dados originais, tá? E a gente pode ver que o gráfico agora de dispersão, né? Esse gráfico o scatter plot aqui, a gente pode visualizar que os pontos agora, né, de cada combinação de atributos, eles ficam realmente bem dispersos, bem espalhados, tá? Muito diferente, né, como a gente tinha anteriormente, que tinha alguns atributos tinham uma determinada correlação. Bom, então ora, a gente tinha 4 atributos e agora a gente tem 4 atributos de novo, né? Como é que eu vou escolher? Dentro desses 4 atributos, né, eu posso escolher os principais, né? Quais são os componentes principais? São aqueles, né, que melhor representam os dados, ok? Então, eu consigo, usando, né, o PCA, ter essa importância de cada componente desse para o dataset. A gente pode dizer, por exemplo, que se o primeiro componente, né, ele pode explicar aproximadamente 72% do dataset, o segundo pode explicar 22%, e assim por diante. Se esses dados eles têm muita correlação, esses valores vão ficar concentrados nos primeiros componentes e o restante dos componentes podem ser descartados, tá? Então, a gente vai ver que esses dados, né, eles têm uma determinada correlação, vejam que toda célula, né, tem uma determinada correlação, embora algumas sejam mais dispersas, e aí a gente vai agora ver em que componentes essa importância está concentrada, ok? Então, a gente utiliza aqui essa variável, né, da variável PCA, esse campo Explaining Variance Ratio, que nos diz, né, o raio da variância que explica, né, aqueles dados, a taxa de variância que explica aqueles dados. Então, a gente tem aqui que o primeiro componente, ele explica, né,
72%, o segundo componente ele explica 22%, o terceiro componente ele explica 3%, o quarto 0,5%, ok? Aqui eu vou só novamente, eu vou renomear, né, no data frame original, novas colunas, armazenando o resultado do PCA para a gente visualizar, né, esses dados de maneira melhor. Bom, vou também agora criar uma coluna classe para a gente ver esses dados, visualizar, né, os novos dados convertidos do PCA, né, agora visualizando como isso ficou para cada uma das classes lá do dataset Iris, tá? No dataset Iris, as classes são 3 classes, a gente pode verificar aqui. Nós temos a setosa, versicolor e virgínica. Aqui ele está ordenado, vou fazer assim, né? Iris. Na verdade, target names, eu acho, target names. Tá? Então, na posição, a classe 0 é setosa, a 1 é versicolor e a 2 é virgínica. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai plotar esses valores, ok? Então, eu vou plotar aqui. Né? Eu vou pegar aqui o meu data frame, né? Que agora tem esses campos PCA, vou chamar aqui o método plot. E vou plotar o gráfico de dispersão. O X do meu gráfico de dispersão vai ser o PC1. O Y do meu gráfico de dispersão vai ser o PC2, né, o segundo componente. As cores vão estar de acordo com a classe, e a gente já salvou essa coluna classe, né? E aí eu vou usar aqui um mapa de cores para a gente ter uma cor para cada classe. Então vejam só, né? Agora eu consigo visualizar esses dados em 2 dimensões de tal sorte, de tal forma que eu tenho uma determinada divisão entre as classes, né? Eu realmente consigo isolar uma determinada classe, e essas duas aqui, elas têm uma determinada interseção, né, no plano, mas não é tão grande. Isso porque eu estou usando os principais componentes, ok? Agora imagina o seguinte, se eu pegar o componente 2 e o componente 3. Tá bem mais misturado, né? É porque a variância, ela está concentrada realmente, né, no componente 2 e no componente 3, no componente 1 e no componente 2. No componente 3 eu já não tenho mais essa representatividade. Então, a gente consegue ver aqui que o componente 2 e o 3 não conseguem representar bem esses dados, né? Eu poderia fazer isso também com o componente 1 e o 3. Como o componente 1 ele tem 72%, né, da representatividade, a gente consegue algo com mais qualidade. Mas então, o que a gente vai escolher? A gente vai escolher o componente 1 e o componente 2, porque são os que têm que melhor explicam o nosso novo dataset, tá? Então, eu posso utilizar agora, substituir essas duas colunas, né, pelo dataset original, assim reduzindo essa dimensão, e isso pode ser aplicado a conjuntos de dados de muitas dimensões.